Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. Então faço algumas transmissões de partidas que acontecem aqui no Rio de Janeiro. E nesta quarta-feira estive lá no Maracanã fazendo as reportagens e comentários do jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, primeira partida das quartas de final da Libertadores. E o Fluminense venceu por 1-0, gol marcado pelo meio-campista Lima já nos minutos finais da partida. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short por aqui, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. Essa divulgação é muito importante para o crescimento do meu trabalho e do meu canal aqui no YouTube. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos, então me ajuda nessa. Então vamos com tudo para mais um vídeo por aqui. Antes de falar do jogo, é o seguinte, tá? Para quem veio pelo meu Instagram, eu até expliquei lá, porque a gente teve uma situação atípica na noite desta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, em que a gente teve dois jogos de Libertadores em uma mesma noite aqui, e jogos, assim, um colado com o outro, né? Tivemos aqui o Fluminense Atlético Mineiro, 7 horas da noite no Maracanã, e às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, começou o jogo entre Botafogo e São Paulo. Então, como eu fui credenciado para estar no Fluminense Atlético Mineiro, então vou falar bem mais do que aconteceu no jogo no Maracanã, tá bom? Até porque eu não vou falar assim de uma forma mais ampla de um jogo que eu não vi todo. Não faz sentido. Então, essa é a situação também. Então vamos lá, vamos falar do que aconteceu no Fluminense e Atlético Mineiro. E assim, tecnicamente foi um jogo fraco, né? Eu achei um jogo tecnicamente fraco. Não gostei não, cara. É assim, para quem gosta de parte mais tática, né, visando a defesa, foi um jogo bom. Mas para quem gosta de ataque, né, como é o meu caso, acho que não curtiu muito. No caso, para quem está mais ali acompanhando de uma forma mais fria, mais atenta a esses detalhes, sabe? É claro que para o torcedor do Fluminense foi maravilhoso, né? Foi uma vitória muito importante. E claro, para o torcedor do Atlético Mineiro também foi mais um motivo para não gostar da partida. E como eu coloquei na capa do vídeo, foi uma vitória com a mão do Mano. Pois é, que trocadilho. Aliás, um abraço para o Márcio Villanova, né, que ele até comentou lá depois do jogo comigo também, né, que foi uma vitória com a mão do Mano. E aí eu aproveitei, isso aí pode ser uma boa frase para colocar na capa do vídeo. Então, tá aí, Márcio Villanova, obrigado aí pela sua sugestão, tá? E, de fato, né, essa vitória do Fluminense, ela teve uma mão do Mano Menezes, técnico do Fluminense, porque a jogada do gol do Fluminense, ela saiu com 3 jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. Marcelo, que deu um belíssimo passe para o Keno. Aliás, o Marcelo, lateral esquerdo, obviamente, que começou o jogo no banco de reservas, tá? Havia uma possibilidade dele começar como titular, mas acabou que quem foi o titular na lateral esquerda foi o Diogo Barbosa, recuperado de uma artroscopia no joelho. Então, o Diogo Barbosa foi titular na lateral esquerda do Fluminense. Marcelo entrou no decorrer do segundo tempo. E aí, nessa jogada do gol, Marcelo pela esquerda deu um passe de primeira ali, encontrando o Keno. Aí o Keno encarou a marcação do Brian Palacios, atacante que entrou na ala direita do Atlético Mineiro. Enfim, aí o Keno encarou a marcação do Brian Palacios, foi até a próxima linha de fundo, fez um cruzamento com o pé esquerdo,
A bola foi até o meio da área de defesa do Atlético Mineiro e por lá apareceu Lima, que cabeceou, mandando a bola no canto esquerdo do goleiro Everson. O goleiro do Atlético até chegou a espalmar a bola, mas acabou que não fez a defesa por completo. Então a bola foi para o fundo da rede e assim saiu o gol da vitória tricolor na noite desta quarta-feira no Maracanã. Gol que foi aos 41 minutos do segundo tempo, né? Aliás, até curioso, né? Até durante a transmissão, o narrador que fez o jogo comigo mais uma vez, né? O Roberto Giulianelli, aliás, outro abraço para ele. Ele perguntou assim: e esse jogo aqui, será que vai sair gol? A tendência é ficar no empate? Eu achava que sim, né? Eu achava que a tendência é ficar no empate se saísse gol, que acho que seria no máximo um gol. E foi o que aconteceu. Saiu um gol só e foi o gol da vitória do Fluminense com 3 jogadores que vieram do banco de reservas. Então, aproveitar, né, para falar da escalação do Fluminense, que teve o goleiro Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga com o Thiago Silva e Thiago Santos, e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Facundo Bernal e Martinelli. Aliás, o Martinelli que nesta quarta-feira se tornou o jogador com mais partidas pelo Fluminense na história da Libertadores. O Martinelli deixou para trás nada mais, nada menos que o Fred, o atacante Fred, um dos grandes ídolos da história do Fluminense. O Fred que fez 29 jogos pelo Fluminense na história da Libertadores e hoje o Martinelli passou o Fred, chegando a 30 jogos pelo tricolor das Laranjeiras na história da Libertadores. Então, meio de campo, né, com Facundo Bernal e Martinelli, e o meia Paulo Henrique Ganso. E o trio de ataque com John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. O Atlético Mineiro, que hoje o técnico Gabriel Milito colocou um esquema com 3 zagueiros de novo, né? Aliás, o Atlético não teve o Saravia, né, que estava lesionado. E aí acabou que o Gabriel Milito ele não optou por colocar o Mariano, por exemplo, na lateral direita. E aí acabou que o Galo entrou com 3 zagueiros. Everson no gol. O trio de zaga com Bruno Fux, o Bataglia e o Júnior Alonso. Aí na ala direita, Gustavo Scarpa, mais uma vez, né, jogando como ala direita. Aí o meio de campo com Fausto Vera e Alan Franco, formando a dupla de volantes. E o Guilherme Arana na ala esquerda. Bernard foi o meia de criação, né, foi o meia mais avançado. E a dupla de ataque com Hulk e Paulinho. Então, foi essa a escalação do Atlético Mineiro, né? Então, assim, mas como eu falei, né, tecnicamente, assim, na parte ofensiva, de uma forma geral, o jogo não foi muito bom das duas equipes. As duas equipes ficaram até mais preocupadas, né, com a parte mais defensiva do que ofensiva. É claro, né, que você ficar preocupado na defesa também é importante no futebol hoje em dia, né? Só que acabou que faltou essa criatividade nas duas equipes, né? Isso porque, de um lado, você tinha o Fluminense marcando muito bem, né, com 2 linhas de 4 jogadores e mais 2 jogadores avançados, encarando o Atlético Mineiro que estava atacando num 3-5-2, em alguns momentos até num 3-4-3, tá? No caso. Que aí, vamos lá, a gente viu no Atlético Mineiro, né? E aí destacando, né? Em alguns momentos o Bernard sendo esse meia de criação e o Paulinho jogando como um segundo atacante, só que mais pela ponta esquerda até. Em outros momentos o Paulinho e o Bernard estavam trocando de posicionamento, né? Então, em alguns momentos o Paulinho ficou como se fosse ali um terceiro jogador de meio de campo e o Bernard mais pela direita jogando como segundo atacante, tendo ali o Hulk sempre mais avançado, né? Às vezes pela direita, às vezes também centralizado. Então houve essa troca ali de posicionamento, né? Especialmente entre esses jogadores, né? E no lado do Fluminense,
Um 4-3-3 clássico, né? Mas destacando ali o trio de ataque, né? Porque começou com o John Arias jogando pela direita e o Kevin Serna jogando pela esquerda, só que em um momento no primeiro tempo, os dois trocaram de posição. Então ficou o Arias pela esquerda e o Kevin Serna pela direita. Mas, como falei, mais uma vez, faltou criatividade das duas equipes, né? Porque se de um lado o Fluminense defendeu com duas linhas de 4 jogadores e mais 2 avançados, o Atlético Mineiro defendeu com uma linha de 5 jogadores na defesa, além dos 3 zagueiros. O Gustavo Scarpa fechou a defesa pela direita e o Guilherme Arana fechou a defesa pela esquerda. Então o Atlético posicionou com uma linha de 5 jogadores na defesa e quando se defendia era um 5-4-1, com o Hulk apenas isolado lá, né, o mais avançado. Então eram duas equipes que estavam jogando assim, bem encaixadas na defesa e dando pouquíssimos espaços para as duas equipes criarem. Tanto é que o Fluminense, ele teve assim, e só um detalhe a mais, tá? As duas equipes finalizaram muito pouco dentro da área. Né? Isso retrata também o detalhe que eu falei da pouca criatividade das duas equipes. Muitas finalizações de fora da área e poucas de dentro da área. Né? No caso do Fluminense, ele teve a primeira finalização logo no primeiro minuto de jogo, que foi uma bola recuada para o volante Fausto Vera, só que o Fausto Vera ele não conseguiu dominar. Então a bola sobrou para o Cauã Elias, que pegou a bola e chutou, mas a bola foi para o meio do gol, né? E o Everson fez a defesa. Depois, né, o Fluminense, no primeiro tempo mesmo, ele além dessa chance que teve logo no primeiro minuto, as outras oportunidades perigosas foram em jogadas de bola aérea, jogadas de bola parada. A primeira que foi aos 13 minutos, né, que foi um escanteio pela direita, o John Arias cobrou, e o Thiago Silva cabeceou para baixo, mas a bola foi no meio do gol, e o goleiro Everson do Atlético fez a defesa. E depois, aos 32 minutos, em que teve um outro escanteio, só que pela esquerda, o John Arias cobrou e o Thiago Silva cabeceou, só que a bola acabou indo para fora. Enfim, o Atlético Mineiro ele só foi ter uma primeira chegada assim mais perigosa, tá? Aos 22 minutos, que teve uma cobrança de falta pela direita. Teve um lançamento que foi feito pelo Gustavo Scarpa, a bola foi até o meio da área de defesa do Fluminense, a zaga do Flu cortou de cabeça, então, na sequência, a bola sobrou para o Bernat, que pegou de primeira com o pé esquerdo, a bola quicando na frente do Bernat, aí o Bernat foi chutar com o pé esquerdo, mas a bola passou à esquerda do gol defendido pelo goleiro Fábio. E aí, aos 34 minutos, né, aconteceu o lance, né, em que o Hulk pegou a bola do meio de campo e foi correndo. O Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, ficou correndo atrás do Hulk. Tentou fazer o desarme em cima do Hulk por 2 vezes, não conseguiu. Porém, cara, o Thiago Silva, assim, ele é um zagueiro espetacular, cara. É impressionante. E depois dele tentar fazer 2 vezes o desarme para cima do Hulk, ele conseguiu se recuperar. Aí o Hulk, como eu falei, ele foi correndo com a bola da defesa até a entrada da grande área do Fluminense e o Hulk foi chutar. Aí teve um corte ali em cima do Hulk, o chute foi bloqueado, mas a bola foi no canto esquerdo e o Fábio fez a defesa, mandando a bola para escanteio. Só que nesse lance o Thiago Silva se machucou. E aí fica uma preocupação, inclusive, para o Fluminense. Tanto é que no intervalo, né, acabou que o Mano Menezes mexeu, tirando o Thiago Silva para colocar o Antônio Carlos, outro zagueiro, ali no lugar do Thiago Silva. Nesse momento que estou gravando o vídeo, a última atualização que tem é de que ele acabou machucando o calcanhar esquerdo, que ainda passaria por exames nesta quinta-feira. Então é bem possível que quando você esteja assistindo esse vídeo, você já saiba a situação do Thiago Silva. Mas essa ausência do Thiago Silva, para mim, ela é muito preocupante para o Fluminense. Cara, porque assim, é bem nítido, né, que desde a chegada do Thiago Silva, a defesa do Fluminense melhorou muita coisa. Muita coisa. É impressionante.
e sem o Thiago Silva, né? Mas a gente precisa falar aqui um detalhe importante, tá? No segundo tempo, né, a dupla de zaga com Antônio Carlos e Thiago Santos, essa dupla de zaga jogou muito bem hoje, tá? E o Thiago Santos, rapaz, o Thiago Santos está num momento assim tão bom que ele tentou ali passes de 3 dedos no meio de campo, ele tentou arrancar a bola e fazer fila na defesa do Atlético Mineiro. Cara, assim, o Thiago Santos tá num momento assim maravilhoso, né, na carreira dele, sabe? Se transformou, digamos assim, desde a chegada do Thiago Silva. Hoje, no caso quarta-feira, né, ele estava bem inspirado, inclusive. Então, foi isso que aconteceu no primeiro tempo, né, e tudo mais. E aí vamos para o segundo tempo. E no caso, né, o Fluminense e o Atlético Mineiro, eles finalizaram 5 vezes no primeiro tempo. O Fluminense, das 5 finalizações, 2 que foram na direção do gol, uma que foi aquele chute do Cauã Elias no primeiro minuto e outra que foi a cabeçada do Thiago Silva. Uma finalização que foi para fora e 2 que foram bloqueadas pela defesa do Atlético Mineiro. O Atlético, das 5 finalizações, uma apenas que foi na direção do gol, que foi aquele chute do Hulk, né, que acabou sendo meio que travado pela defesa do Fluminense, e foi no lance que acabou machucando o Thiago Silva, inclusive. 3 chutes que foram para fora e um que foi bloqueado pela defesa do Fluminense. Aí a gente parte para o segundo tempo, que até começou, né, de uma forma intensa, né? Teve um chute do Hulk com 3 minutos, né, que ele pegou a bola da direita e aí tentou um chute colocado com o pé esquerdo, né? A bola foi no canto direito do Fábio, que fez a defesa em 2 tempos. Depois o Fluminense teve uma finalização de longe, feita pelo Diogo Barbosa, só que a bola passou longe, enfim. E aí depois ficou a mesma situação que foi o primeiro tempo, né, com as duas equipes é, com pouquíssima criatividade no ataque, enfim. Mas com o passar do segundo tempo, aí no lado do Fluminense, o Mano Menezes começou a fazer modificações. Ele colocou o Germancano voltando depois de quase 2 meses sem jogar, né? Ele que teve um problema crônico no pé direito, né? E aí voltou a ser relacionado no último domingo para o jogo contra o Juventude, mas acabou que nem entrou. Mas entrou hoje, no Maracanã. Claro, a torcida do Fluminense exaltando demais o Germancano, que entrou no lugar do Kevin Serna. Depois, aí com essa modificação, né? Aí o posicionamento do Fluminense ele ficou um pouco confuso, né? Porque assim, o Germancano jogou mais centralizado. Só que aí, em alguns momentos o Cauã Elias estava centralizado, com o John Arias na ponta esquerda. Aí, em um certo momento, eu não sabia quem era o ponta direita mesmo. O Lima entrou no lugar do Martinelli, né? Junto com essa substituição da entrada do Cano no lugar do Kevin Serna. Em alguns momentos o Lima era o ponta direita, em outros momentos era até o Samuel Xavier. Enfim, não estava um negócio muito claro no posicionamento, né? Aí, só minutos depois é que o Mano Menezes consertou isso, tirando o Cauã Elias para colocar o Keno. Aí ficou um 4-3-3 clássico, né? Com o John Arias caindo pela ponta direita e o Keno caindo pela ponta esquerda. E teve a saída do Diogo Barbosa para a entrada do Marcelo. Então, né, aí entrou, como eu coloquei no título da capa do vídeo, né, a vitória com a mão do Mano. E aí saiu a jogada do gol do Fluminense aos 41 minutos, que foi uma troca de passes pela esquerda, então a bola chegou ao Marcelo, aí Marcelo deu um passe ali de primeira para o Keno, na esquerda. Aí o Keno recebeu a bola, encarou a marcação do Brian Palacios, que é atacante do Atlético Mineiro, mas que jogou mais uma vez de ala direita. O Keno encarou a marcação do Palacios, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para o gol de cabeça do Lima. Então, dessa forma que veio o gol da vitória do Fluminense, então com uma participação também importante do técnico Mano Menezes. Do lado do Atlético Mineiro, teve a saída do Bernard para a entrada do Igor Gomes, sai um meia, entra um outro meia, e teve a saída do Gustavo Scarpa para a entrada do Brian Palacios. E foi isso, né? Foi isso que aconteceu
Assim, eu achei que o Paulinho mesmo, ele não fez um grande jogo, né? Poderia, sei lá, o Gabriel Milito poderia tirar o Paulinho para colocar o Daverson. Eu sei que o Daverson é abaixo tecnicamente do Paulinho e tal. Allan Kardec e Cadu também acho que não acrescentariam, mas foram as únicas mexidas que o Gabriel Milito fez na equipe do Atlético Mineiro. Então, foi mais uma partida ruim do Atlético Mineiro. Assim, eu não gosto muito desse esquema de 3 zagueiros do Atlético Mineiro, não, cara. Sinceramente, acho que é um esquema que não casa bem nesse time do Atlético Mineiro. Aliás, esse time do Atlético Mineiro, né, é um time titular que é muito bom, é muito forte, mas assim, dá para jogar melhor, né? Dá para jogar melhor, é o que eu penso. E acho que muitos torcedores do Atlético Mineiro pensam da mesma forma, né? Enfim, 1-0 para o Fluminense, que agora a partida de volta será na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Fluminense avança para a semifinal em caso de uma nova vitória ou então com um empate. Para o Atlético Mineiro avançar para as semifinais, precisará, no tempo normal, vencer por, no mínimo, 2 gols de diferença para poder conseguir a classificação para a semifinal. Se o Atlético vencer por 1 gol de diferença, aí a partida vai para os pênaltis. Então, essa é a situação do Fluminense e também do Atlético Mineiro para o jogo de volta na semana que vem, lá em Belo Horizonte. E aquela situação, né? Eu falei, o jogo não foi bom, tecnicamente não foi bom. E aí, cara, é o seguinte, aí mais pro caso do Fluminense, né? O mais importante na Libertadores é conseguir vencer, ainda mais num jogo de fase eliminatória, né? Pode ser meio a 0, 1-0, jogou mal, mas venceu. Vencer é que é o mais importante, né? E foi o que aconteceu com o Fluminense, que não foi aquele jogo vistoso, né? Maravilhoso, tudo mais, mas conseguiu a vitória. E que atuação hoje da dupla Antônio Carlos e Thiago Santos, os dois entraram muito bem na partida no Maracanã. Só que ao mesmo tempo é muito preocupante que a gente tem que observar como é que vai ficar o desempenho que essa pode ser a possível dupla de zaga para o jogo da volta. Tem que ver como é que vai ficar a situação do Thiago Silva, né, fisicamente. Antes do jogo da volta, né, as duas equipes vão voltar a campo pelo Brasileirão. O Fluminense vai enfrentar o Botafogo no sábado, 6h30 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Fluminense e Botafogo. Assim, pela 27ª rodada do Brasileirão. E o Fluminense não contará com o Thiago Santos, que ele vai cumprir a suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo no Brasileirão contra o Juventude, né? Então o Thiago Santos terá que cumprir a suspensão, então pode ser que seja uma zaga toda modificada, vai ser, sei lá, Antônio Carlos e Felipe Melo, pode ser, é uma possibilidade, enfim. Já o Atlético Mineiro volta a campo neste domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, para enfrentar o Red Bull Bragantino, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, também pela 27ª rodada do Brasileirão. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira. O Atlético Mineiro, para conseguir... Assim, é muito difícil você marcar um gol no Fluminense. Só que, sem o Thiago Silva, como é que vai ficar essa defesa do Fluminense? Essa é uma outra questão. E o Atlético Mineiro, para avançar, precisará jogar um futebol muito melhor do que vem apresentando na média nos últimos jogos. Essa que é a verdade. Bem, você que ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo, compartilha mesmo. Ative o sininho das notificações, tá? Que é muito importante. E em breve, volto com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.